número 144. Salmo de número 144. Amém? Versículo 1. Glória a Deus. Amém? 144, verso de número 1. Você que tem Bíblia, escolhe aí. Pastor, minha Bíblia está no telefone. Que bom que você é moderno. Hein? Então abra o aplicativo aí. Só que aquilo, o aplicativo não te deixa papirar, como diziam uns aqui hoje. Papirar com frequência, né? Mas o salmo é facinho, é só ler o meio da Bíblia e vocês lerem lá no número 144. Salmo de número 144, versículo 1, quem achou, diga cheio. Achei. Diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vamos ler de novo? No 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir isso. Glória a Deus. Amados, eu quero pregar hoje sobre o seguinte tema: maturidade em tempos de guerra. Todos nós enfrentamos guerras. Todos nós estamos enfrentando guerras. E se nós não temos maturidade, como nós vamos vencer as guerras, as pelejas que vêm sobre nós? Então, o tema de hoje é maturidade em tempos de guerra. A primeira coisa que você precisa saber nessa noite é que todo crente, ele vai enfrentar dois tipos de guerra. Todos nós aqui, se não estamos enfrentando uma guerra, estamos enfrentando outra. Pastor, qual é as guerras que nós, como cristãos, vamos enfrentar? A primeira, irmãos, é a guerra física. É essa guerra do nosso dia a dia. É a guerra que nós enfrentamos diariamente. Quando você acorda e bota o pé fora da cama, você já está enfrentando uma guerra física. Você não está vendo, mas já tem uma guerra preparada, prontinha, um round preparado para você entrar. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando de guerra física. Jesus está falando do nosso dia a dia. E para isso, irmãos, a gente precisa destacar duas coisas que tem nesse texto. A primeira coisa é quando ele fala que no mundo teremos aflições. Existe uma palavra grega aqui nesse texto, chamada mundo, que no grego significa cosmos. A palavra cosmos no grego, ela dá a entender de organização, constituição, ordem, governo. Então, nesse mundo cosmos, nesse mundo físico, você vai enfrentar diversos tipos de batalha, seja com as organizações, seja com a constituição, seja com as ordens estabelecidas, ou seja, com o governo estabelecido. Você vai enfrentar esse tipo de batalha. A segunda palavra aqui no texto de João 16:33, ele vai falar sobre aflição ou aflições. Aflição vem do grego típsis. Típsis tem dois significados. Primeiro, ato de prensar, imprensar, pressão. 2, opressão, afiliação, angústias e dilemas. Então, se a palavra aflição quer dizer que eu vou ser prensado, quer dizer que vou me imprensar, quer dizer que eu vou sofrer pressão, já é a guerra que a gente vive todos os dias. Essa é a guerra que a gente está vivendo. No mundo que nós estamos vivendo, hoje, 2023, hoje é que dia? 18 de janeiro de 2023, nós estamos enfrentando
enfrentando uma pressão. Nós estamos enfrentando uma prensa sobre nós. Existe uma tribulação que nos cerca. Existem angústias que você não vê, eu não vejo, mas que você está passando. Existem dilemas que eu não vejo, mas que você está vivenciando. Então é esse tipo de guerra que a Bíblia fala que nós vamos enfrentar. E como nós vamos enfrentar essa guerra se nós não temos maturidade? Amém? O segundo tipo de guerra que todo cristão vai enfrentar, todo ser humano, toda criatura vai enfrentar, é a guerra espiritual. Porque não dá para dividir um crente com o mundo espiritual. Ou a gente fala de espiritualidade, ou a gente não fala. Por quê? Porque o crente, ora é da terra, mas ele também é do céu. O crente, ele é da terra, porque nós estamos aqui de passagem. Mas nós somos seres espirituais. E um dia, Jesus voltará e transformará o nosso corpo. Um dia, Jesus voltará e das altas nuvens nós vamos nos encontrar a Ele. Naquele dia, diz a Bíblia que nossos corpos serão transformados. Naquele dia, nós deixaremos de ser matéria e passaremos a ser algo espiritual. Por quê? Porque vamos habitar com Ele nas regiões espirituais. Vamos habitar com Ele nas regiões celestiais. Então nós seremos seres espirituais. Por quê? Porque sairemos desse plano carnal e habitaremos com Cristo nos lugares celestes. Ele disse assim certa vez: aonde eu estiver, vós estará comigo também. Ele está falando da volta dele. Ele está fazendo uma comparação de um casamento judaico da época. Que o noivo precisava vir, firmar acordo, pagar um dote, fazer um discurso de esperança e voltar a trabalhar. Porque ele fala: meu pai trabalha até agora, eu também trabalharei. E esse noivo vai para onde? Ele vai para casa, porque ele vai preparar o quarto nupcial. E quando que ele está apto para voltar? Ele não sabe. O pai dará o comando, porque é o pai que está supervisionando a obra. E o pai dará o comando a ele e falar assim: agora pode ir. E quando ele estiver saindo para vir nos encontrar, nós teremos alguns atalaias que estarão anunciando: aí vem o noivo. E aí, irmãos, aqueles que vão encontrar o Senhor não serão aqueles que estão dormindo, porque todos podem dormir. Os que encontrarão o Senhor são aqueles que têm azeite. Amém? Você pode até dormir, você pode até cansar. Por quê? Porque você está no mundo físico. Então no mundo físico você tem fome, no mundo físico você tem sede, no mundo físico você tem desejos, no mundo físico você tem vontades. Então essas coisas te cansam. Os problemas, as pressões, os dilemas, as perseguições, essas coisas nos cansam. O problema, irmão, não é dormir. O problema é dormir sem azeite. O problema é dormir não estando preparado. Porque uma hora vai chegar aquele que prepara a vereda e vai anunciar: eis o noivo. Porque o noivo vem sem avisar. E a noiva precisa estar preparada. E como ela está preparada, ela está adornada. Ela está adornada com véu. Véu significa compromisso. O véu significa que ela está selada. O véu significa que ela tem um compromisso com alguém. Ou seja, toda moça virgem, na época de Jesus, se tivesse véu, ninguém podia fazer uma oferta por ela. Ninguém poderia dizer para ela: eu quero comprá-la, eu quero levá-la como noiva para mim. Não, por quê? Porque aquela noiva, aquela virgem tem um véu. E o véu significa que ela é exclusiva de quem? Do noivo. Então quando o noivo vem, ela não sabe. O que cabe a ela fazer o quê? Estar preparada. Então, irmãos, nesse mundo físico nós vamos enfrentar essas dificuldades. E no mundo espiritual?
No mundo espiritual também vamos enfrentar lutas e batalhas, mas essa a gente não vê. As físicas a gente até presencia, sente, mas as espirituais não. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Tem muito crente confundindo, achando que a luta dele é carnal. Tem muito crente achando que a luta dele é física. Você sabia que quando os pastores de Ló e de Abraão se juntavam, que dava confusão? Porque quando as ovelhas estavam juntas, não tinham, elas estavam misturadas. Elas só tinham confusão quando os pastores chegavam. Então algumas pessoas acham que a nossa guerra é contra a igreja da frente. E de repente está maior, de repente tem mais gente, está fazendo alguma coisa diferente de nós, e nós achamos, ele deve estar pregando heresia, ele deve estar fazendo alguma coisa diferente de nós. E a gente começa a combater na terra que a gente não deveria combater. A gente deveria nos unir, porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. De repente, você acha que crente aqui não. Estou falando para crente maduro. Mas tem crente que acha que a briga dele é contra a esposa, é contra o esposo, é contra a sogra. Tem algumas sogras, só Jesus. Mas também tem noras, também tem genros que é só Jesus. Então, geralmente, a gente acha que a briga é contra essas pessoas. Aí Paulo falou: opa, calma aí, Esther. Calma aí. Lourdes, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta, agora que somos lavados, agora que somos remidos, agora que fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes dessas trevas, hostes espirituais. Essa é a nossa luta. E o interessante é que a gente desconhece com quem a gente luta. Nós desconhecemos com quem a gente luta. Se você entra no ringue, se você entra no octógono para lutar, você tem que saber quem é o seu adversário. Por quê? Porque o seu adversário já tem conhecimento de quem é você. Você sabia que o adversário tem conhecimento de quem é você? Ele sabe que a gente não lê Bíblia, ele sabe que a gente não ora, ele sabe que a gente não jejua, ele sabe que a gente tem uma vida mais ou menos com Deus. Ele sabe. Então, muitas das vezes, quando ele entra para nos combater no mundo espiritual, ele nos vence. Por quê? Porque ele tem um vasto conhecimento sobre nós, e nós sobre ele não temos. Porque ainda tem crente que tem medo de falar do diabo. Tem crente que ainda tem medo de falar das hostes espirituais. Não estou falando de religiões, estou falando do que a Bíblia nos ensina, principados e potestades. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Então, irmãos, por isso que ele fala no 6, a partir do 10, nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Mas ele não fala isso no versículo 10. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque o apóstolo Paulo é um homem espiritual. Jesus certa vez disse: olha só, tem demônios que vão sair no meu nome, vão se render no meu nome através de você. Tem outros que você tem que jejuar. Vai ter demônios que você vai ter que botar o joelho no chão e o jejum. Tem outros ainda que você vai ter que orar, botar o joelho no chão e jejuar. Mas tem outros que nem com jejum e oração. Esses nós não temos o poder, mas ele tem. Então o que o apóstolo Paulo, sabendo disso, fala: irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Pastor, como eu posso ser tão pequeno, se eu não falo, ser humano, carne, pedaço de carne fedido, pedaço de carne que vacila toda hora? Como eu, apenas comedor de arroz com salsicha
você já possa enfrentar demônios altamente perigosos, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Não é por você, não é pela sua capacidade, não é pela sua intelectualidade, não é pelo seu prestígio, é pelo Senhor, é na força do poder dele. Então, através do Senhor e da força do seu poder, nós vamos poder enfrentar principados, potestades, dominadores. Mas mesmo assim, você ainda precisa ter o conhecimento de quem você está enfrentando. Então, para te ajudar, eu separei aqui alguns negocinhos. Primeiro, principados vem do grego arche, que significa aquilo pela qual algo começa, causativa, reinado, anjos e demônios. Potestades vem do grego euxosia, que significa poder da autoridade, entre aspas, influência, e do direito, privilégios. Dominadores, do grego vem escrito cosmocrato, que significa senhor do mundo, príncipe desta era, diabo e seus demônios. Então, você já tem um panorama de quem você vai lutar. Você já tem um panorama daquilo que você precisa saber para você enfrentar uma guerra. Você já tem armas. O apóstolo Paulo vai dizer, tem até uma canção que nós cantávamos alguns anos atrás, muitos anos atrás mesmo, as nossas armas são espirituais, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Vamos lutar e vamos vencer. Essa música do projeto Vida Nova de Irajá. Mas ele está citando a Bíblia. Ele está citando aquilo que nós temos de poder, irmãos, para poder enfrentar o mundo espiritual. Então, irmãos, baseado nisso que eu te falei, eu quero tirar alguns pontos muito rápido essa noite, mas eu tenho certeza que vai ser eficaz para você sair daqui vitorioso, vitoriosa e sabendo lidar com a guerra a qual você está enfrentando. Amém? Então vamos lá. Primeiro, quando Davi lutava com homens, Davi usava espada. Volta lá, Salmo 144, 1. Ele diz assim: que ensina as minhas mãos para a peleja. A habilidade que Davi tinha no uso do arco, a habilidade que Davi tinha no uso da espada, da lança, tudo dependia das mãos dele. Todas as habilidades que Davi possuía no arco, na flecha, na espada, dependia das suas mãos. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa nesses dias: nenhuma habilidade será bem utilizada se não tiver um instrumento. Você pode ser muito hábil, mas se você não tem instrumento, você não consegue vencer. Ninguém vai para uma guerra, irmão, com uma faca de cortar pão. Quantos sabem o que é faca de cortar pão? Você sabe que a faca de cortar pão ela não tem ponta, porque além de ser rara, depois ela precisa ser lisa para passar na manteiga, na gordura hidrogenada, o que for. Então ela não tem ponta. Ninguém vai para uma guerra com uma espada, com uma faca de cortar pão. Então não adianta você ter habilidade se você tem um instrumento errado. Você pode ter muitas habilidades, mas o seu instrumento de guerra está errado. De repente você é um perito com arco, mas te botaram uma infantaria. Está errado, você tem que ser artilharia. Você tem que ficar lá atrás. E aí às vezes o cara tem habilidade com arco e botaram ele para enfrentar uma batalha de espada corpo a corpo, ele não vai vencer. Então preste atenção no que eu estou te dizendo. Você pode ter muitas habilidades, mas se você tiver, você se
não tiver o instrumento adequado, você não vai vencer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente boa que não está desenvolvendo. Por quê? Está no lugar errado. Está fazendo a coisa errada. Está insistindo em algo que Deus não chamou. Está insistindo em algo que Deus já rejeitou. Certa vez o Espírito do Senhor disse a Saul assim: Samuel, por que tantas zelas por Saul, se eu mesmo já o rejeitei? Então, irmão, não adianta não ter habilidade se você não está no lugar certo. Não adianta você ter habilidade se você está usando o instrumento errado. O instrumento errado na mão de uma pessoa sem habilidade, em vez de provocar vida, vai provocar morte. Volto de novo aqui com aquilo que eu tenho usado esses dias. Remédio é bom? Depende de quem está usando. Por que está escrito lá? Mantenha-se longe de crianças. Mantenha-se fora do alcance de crianças. Por quê? Porque as crianças não têm discernimento para saber que tipo de remédio é aquele. Tem adulto que não sabe. Imagine uma criança. Então, coisas boas, aleluia, na mão de pessoas erradas, não tende a crescer, não tende a dar certo. Tem gente, irmão, que não cresce na vida porque está fazendo a coisa errada. Tem gente que não avança na vida porque está fazendo a coisa errada e já virou automático. E o errado passou a ser certo. E o certo passou a errado. Nós vivemos isso no mundo. As coisas que estão erradas estão valendo como se estivessem certas. E as coisas que são certas estão tomando como retrógradas, antigas, arcaicas, religiosas. Aquilo que alguns anos atrás era vergonha, hoje a gente vê na rua como orgulho. Eu vou te dar um exemplo. A maioria aqui, hoje, do público, viveu os anos 90, os anos 80, algumas aqui os anos 70. E eu gosto de estudar um pouco da história das décadas. Entre os anos 40 e os anos 50, havia um pudor entre as mulheres. Era a época da elegância, elas andavam bem elegantes. Ninguém andava mostrando o corpo. Isso começa a mudar a partir do final dos anos 60. Quando a gente entra nos anos 70, que entra na Revolução do Amor. Paz e amor, hippie, aquele negócio todo. Os anos 80, ele começa a escancarar algumas coisas. Ou seja, aquilo que era de forma errada, que as pessoas faziam escondido. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. Alguns anos atrás, e eu peguei esses anos atrás que eu estou falando, um casal no máximo andava de mão dada na rua. Não existia exibição de trocas de carícia, beijo na rua. Quando um casal queria fazer isso, era dentro da sua residência, dentro do seu quarto, depois que as crianças dormiam. Irmão, na minha época, quando eu era criança, 10 horas da noite já era tarde. Pega um frangote desse aí da geração atual, o menino desse aí da geração atual, 10 horas o cara ainda está começando. 1h da manhã, a rapaziada está vibrada no jogo. Só que quando você era dessa idade, você já estava dormindo nessa época. E por que você cresceu e afrouxou com seu filho? Então, quando a gente entrou nos anos 90, eu me lembro que poucas mulheres, pelo menos não sei aqui na Baixada, mas no Rio de Janeiro, depois de 94 veio uma onda de um tal de um shortinho e um top. O pessoal falava que era o short da Babalu, da novela. As mulheres começaram a andar com as pernas mais para fora e agora mostrando a polpinha, as nádicas. Quem fazia isso nos anos 90 fazia a ponte em Copacabana, que andava assim. Te espanto o que eu estou falando?
você olhar. Hoje, irmãos, se você bobear, você vê mulheres andando de sutiã na rua. Você vê mulheres andando sem as peças íntimas de baixo. Por quê? Porque aquilo que lá atrás era pudor, aquilo que lá atrás era errado, não era conservador, agora está escancarado. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente rompa limites. O diabo quer que a gente pegue mesmo. O diabo quer que a gente avance mesmo no sinal vermelho e bata com o outro e colida com o outro. Antigamente, eu não era crente, mas quando eu ia à igreja, eu não podia entrar de boné. Eu não sou nada contra quem anda de boné. Pode vir. Mas eu fui acostumado a ir na paróquia Cristo Rei, em Vaz Novo. Eu tinha que tirar o boné para entrar. Você está me entendendo? Ah, pastor, aquela época era religiosa. Não, irmão, não era que era questão de ser religioso. É porque havia um conceito. E algumas coisas, irmão, nós fomos quebrando. Fomos dando um jeitinho aqui, fomos dando um jeitinho ali. Fomos flexibilizando algumas coisas. Fomos abrindo mão para outras. E a partir daí, começou a tal da liberalidade. Irmãos, não vai muito tempo não, alguns anos atrás, os mais antigos aqui comigo, você quase não via casal homossexual. 2 ou 3 no máximo, escondido. Hoje eles dizem que isso é normal. Então você está vendo que a nossa batalha ela é muito maior do que a gente acha. Por quê? Porque você vai ser confrontado com isso a todo momento. Você é crente? E expande os senhores. Já tem igreja que aceita isso. Já tem igreja que acolhe isso. Não são as pessoas, são os comportamentos. Entenda isso. É porque agora sim. E o diabo está operando no país de uma tal maneira que agora ele está dividindo quem é da fé protestante e quem não é. Colocando rótulo que uns são de direita e são de esquerda. E pessoas estão brigando por ideais humanos. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se o presidente que você queria que vencesse não venceu, ora pelo atual. Eu não votei nesse que ganhou. Mas o meu candidato não ganhou, então o que eu tenho que fazer como uma autoridade eclesiástica? Senhor, abençoa o presidente, que ele tenha um bom governo, que os ministros que ele escolheu tenham boas decisões. Gente, é o que a gente pode fazer. Agora, vou repetir o que eu disse domingo. Crente não participa de rebelião. Porque rebelião é coisa do diabo, do inferno isso. Não, eu vou lá, que eu vou para frente do quartel, eu vou quebrar e depois eu vou orar. Está errado isso. Você pode passar, você pode abençoar, você pode orar, mas quando começa a baderna, você tem que sair. Porque nós não fomos chamados para derrubar, nós fomos chamados para construir. Então, crentes imaturos não conseguem entender isso. Aí estão brigando na internet, estão brigando nas redes sociais. Você está me entendendo? Então, irmão, nenhuma habilidade será bem utilizada se não tiver um instrumento. Davi, ele atribuiu suas habilidades inteiramente a Deus. O sucesso de Davi é que tudo que ele tinha, ele botava em Deus. Saul não. Saul botava tudo que ele tinha na habilidade que ele era. Por isso que ele caiu no trono. Porque ele amava o trono. Ele não amava Deus. Mas, pastor, demorou muito tempo para ele assumir, porque tem muita gente que está em posição de governo, mas não tem mais autoridade.
Porque a autoridade, irmãos, é um pouco diferente de poder. Tem gente que tem poder e não tem autoridade, ainda que pareça que as palavras são iguais. E tem muita gente que tem autoridade, mas não tem poder. Então pode estar no trono, pode estar reinando, pode estar liderando, pode estar fazendo, mas não tem mais a autoridade de Deus. Tem o poder da caneta, tem o poder do estatuto. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Segundo, existem ataques que os maduros vão precisar passar. Quais são os ataques que os maduros vão precisar passar? Primeiro, a opressão. Pastor, o que é opressão? Opressão é a sujeição imposta por força ou autoridade. Sabe o que é opressão? Vem cá aí. Eu vou oprimir ele ao ponto dele desfalecer. Eu vou sufocar ele. Isso é opressão. Então a gente precisa entender que o crente maduro vai sofrer resistência. Obrigado, você foi uma ótima turma. Ele vai sofrer opressão. Por quê? Porque isso faz parte do mundo que nós estamos vivendo. Segundo, o crente maduro vai passar pelas aflições. Pastor, o que são aflições? Sentimento de persistência, dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Eu estou angustiado hoje. Estou com agonia no coração. Quantos já passaram isso esses dias? Por quê? Porque isso faz parte da maturidade, do crescimento de um crente. E às vezes, aleluia, você está passando por aflições e opressões e você não sabe a origem. Então a gente tem que aprender a dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que Ele abra os nossos ouvidos espirituais, que Ele abra os nossos olhos espirituais, que Ele abra o nosso coração para que a gente possa entender de onde tem vindo essas coisas. Aleluia. Aleluia. Você acha que o diabo fica feliz quando você se arruma para vir para a igreja? Você acha que o diabo fica feliz quando vê você com a sua família? Ele quer derrubar a sua família, cara. Ele quer derrubar a sua casa. Ele quer botar uma que ele comanda no teu lugar. Um que ele comanda no teu lugar. Então a gente precisa tomar cuidado nesses dias. Por quê? Porque nós estamos enfrentando batalhas que às vezes foge a nossa ossada, foge a nossa esfera. Mas fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, nós vamos vencer. Amém. Aleluia. Eu só preciso que Deus fale comigo. Peça a Ele que fale na palavra, peça a Ele que fale em sonhos. Eu gosto quando Deus fala na palavra, mas tem gente que Deus fala em sonhos. Então nós vamos enfrentar, irmãos, opressões, aflições. Vamos enfrentar tribulação. Eu acho que essa palavra é o que mais está na boca do crente. Faz, estou passando a tribulação. Vocês oram por mim lá na igreja? O que é a tribulação, pastor? Situação que traz aborrecimento, momento desagradável, tormento. Opa, quem me passou por isso aqui? Quem nunca vivenciou isso? Um momento desagradável, uma palavra mal colocada, isso se chama tribulação, um tormento. Quem nunca ficou muito tempo desempregado? Quem não viu seus recursos indo embora? Os amigos se afastando? Isso é tribulação, isso é tormento. Quem nunca ouviu algo que nunca gostaria de ouvir? E aquilo te fere, te machuca. 2014, eu fiquei desempregado, né? Montei um negócio, quebrei. E eu fiquei desempregado de 2014
finalzinho de 14 para 15 e 16. 2 anos, irmãos, completos. E sendo chamado para fazer entrevista. Não ficava em casa, irmão. De 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, tinha 2, 3 entrevistas para fazer. Ia nas entrevistas, saía com bem. Chegava em casa, a cara, e aí? Não, acho que a bem é essa, boa, deu bom, carro bom. Daqui a pouco viu o resultado. Infelizmente, você não foi aprovado para aposentar. A vaga foi cancelada. Um dia, eu fui chamado para fazer uma entrevista numa empresa em São Cristóvão. Cheguei lá, na empresa. Quando eu estou passando pelo portão da empresa, para fazer a entrevista, para entrar junto com os outros candidatos, quando eu estou passando pelo portão, estou saindo da rua para entrar na empresa, tinha uma porta, que eu estou entrando. Quando eu coloco o pé dentro da empresa, que eu saí do ambiente da rua, e que eu coloco o pé dentro da empresa, eu escuto a seguinte palavra no meu coração: segurança do trabalho. Olha a empresa, de novo, segurança do trabalho. Fiz a entrevista, passei, fiz a entrevista com o diretor, fiz o responsável da área, fiz com o diretor da área, passei. Aí a pessoa falou para mim assim: diretor, olha, por mim você começava amanhã. Me amarrei na tua de graça. É perfeito o que a gente quer. Aí você começa, vamos aí, né? Posso começar agora. Tá bom, tá doido para ir para casa. Já está ali 5 horas, com fome, com sede. Começa agora. Só que tem o seguinte: eu não posso te contratar amanhã. Por quê? Porque eu estou. Eu estou há 30 dias de dissídio. Então, se eu mandar a pessoa embora agora, eu tenho que pagar ela mais um salário. Por quê? Porque eu não posso mandar ninguém embora 30 dias antes do dissídio. É lei. Ou seja, além dele pagar um aviso para a pessoa ir embora, que é o valor do salário da pessoa, ele ainda tinha que pagar mais uma multa, porque ele ia estar rompendo o artigo da convenção e tal, aquele negócio todo. Falei, beleza. Mas, quando terminar, a gente te liga. Aí, saí de lá, falei, pô, glória a Deus, vou voltar a trabalhar mês que vem, que bom, não sei o que lá. E aquela palavra no meu coração: segurança do trabalho, segurança do trabalho. Cheguei em São Cristóvão, desci no centro de Caxias, procurei 2, 3 cursos, assim, curso, vi lá, colégio curso Evolução, que tinha aqui no Caxias, não sei nem se existe ali, tal. Fui lá e tal, cheguei em casa, falei com a Carla, falei, pô, Carla, Deus colocou isso aqui no meu coração, não sei o quê. Aí minha esposa, pô, faz, vamos ver quanto é que é para você fazer e tal. Só que o curso é 1 ano e 8 meses, 1 ano e 5 meses, é um negócio extenso, que é 2 vezes na semana só aula, um negócio todo. Conversei com a minha mãe. Minha mãe falou assim: eu vou te dar o dinheiro do curso. Minha mãe me dava todos os meses 230, 250 reais, alguma coisa assim. E eu desempregado. Passou-se um mês, as aulas iam começar, e na expectativa de começar na empresa lá, veio um e-mail dizendo que a vaga foi cancelada, não iam mais mandar embora porque não tinha centro de custo, aquele negócio todo. Eu, já tinha começado no curso. Estou fazendo aula. Eu falei, mãe, eu vou fazer só esse aqui, mas vou ter que sair. Ela falou, não, eu vou te dar o dinheiro. E aí, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está passando tribulação, a gente ouve coisas que a gente não gostaria. Minha esposa já estava segurando as contas de casa. E minha mãe pagando o curso para mim. Algumas pessoas que não conhecem a nossa intimidade viraram e falaram assim para minha esposa: seu esposo é um irresponsável. Ele ainda não cresceu. Porque todo o dinheiro que ele está pegando, ele tinha que botar em casa. Ele está fazendo um cursinho.
E eu ouvi que ele entrou aqui. Me machucou muito por dentro. Eu falei, Senhor, eu só vou continuar porque eu ouvi a tua voz lá atrás. Mas o Senhor vai me honrar. E sendo que dentro do curso, todo mundo entra na expectativa de entrar para ganhar um pouco mais, aquele negócio todo. Só que a área de segurança do trabalho é maior, fechada. Você só entra com QI, que alguém te indicando. Ou se você é cipeiro, gostou, peguei aquele negócio todo. Passou, já quase pronto para terminar, faltava 6 meses para terminar. Eu fui chamado para uma entrevista, numa vaga que ninguém deu nada. Não tinha nome, não tinha e-mail de empresa para a gente saber o link, aquele negócio todo. Estava seleção@gmail, doido, alguma coisa assim. Mandei o currículo para lá, vaga da minha área, departamento pessoal na época. Fui chamado. Quando eu fui chamado, eu descobri que a empresa se chamava Centauro, Grupo SBF, que vende roupa, material esportivo. Fui fazer entrevista no Norte Shopping, minha mãe trabalhava na época no Caxambi, pertinho do Norte Shopping. Fui lá no trabalho dela, eu conheço a ex-patroa dela, tomamos um café, eu fui lá para a reunião, para a entrevista. Passei em todas as etapas, fui contratado. Sabe qual foi o diferencial para aquela empresa me contratar? Não era a minha experiência, não era a minha idade, é porque eu tinha um curso de segurança no trabalho. E a empresa inaugurou um CD, centro de distribuição aqui em Caxias, no GB, Armazéns. Para quem vem lá de cima, é aquele que fica Patrus, sei lá. Ela ficava ali. E eles queriam botar alguém que fizesse a parte de pessoal administrativa, mas que tivesse noção de segurança do trabalho. Por quê? Porque o técnico ficava, um ficava em Extrema, o outro ficava em São Paulo e tinha uma outra que só fazia viagem para dar curso. Então, obrigatoriamente, tinha que ter um aqui. Aí eles falaram o quê? Vou contratar esse rapaz que ele é um coringa para nós. Comecei a trabalhar. Me formei. Quando me formei, a coordenadora falou assim: quando você se formar e tiver o seu registro do Ministério do Trabalho, você me manda. Formei, peguei meu diploma, meu certificado, peguei meu registro, mandei para ela. 15 dias depois eu estava sendo promovido. Meu salário dobrou. Comecei a fazer um trabalho no centro de distribuição, TDS, de auto de segurança, fazer faixa, aquele negócio todo. Surge a primeira viagem para mim trabalhar. Eu tinha que ir para Caxias do Sul. Eu tinha que ir para Porto Alegre e depois Caxias do Sul, dar 3 treinamentos. Irmãos, eu viajei o Brasil todo, e viajando de azul. Melhor companhia que tem, com malinha, ficando nos melhores hotéis, comendo as melhores. Eu me lembro que na época eu treinava, irmãos. Eu estava magro como um pirulito. E eu cheguei um dia lá no Pará, porque eu fui para Alagoas, de Alagoas eu fui para Tocantins, e de Tocantins eu fui para Marabá. Conhece Marabá? Fui para Marabá dar um treinamento lá. E fiquei no hotel, o melhor hotel de Marabá. E quando eu estava fit, eu tinha dinheiro, irmão, eu só não comi tacaré, aquela comida porque eu não quis. Eu fui para o salmão mesmo. Uma posta desse tamanho de salmão, frito na manteiga, com alecrim e azeite, alecrim e alho, sucão de uva, saladinha, mix de folhas. Mandava foto da minha esposa, aí, não usava essa expressão, mas eu vou botar aqui: o pai tá bom, hein? Aí teve isso. No dia anterior, eu estava na Avenida Beira-Mar, em Alagoas.
A melhor praia, correndo na praia e fazendo um ao vivo com a minha esposa. Aí, ó, não sei se está no meu Instagram até hoje isso, né? Do Rios. Tá lá, pá. Aí o visual aí, tal. Outro dia eu fui numa igreja agora, no ano. Já não estou mais nessa empresa, né? Já saí e tal. Encontrei um rapaz, estou te acompanhando. Tu tá viajando o Brasil inteiro. Eu falei, tirando onda. Eu falei, Deus faz isso. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você? No momento da tribulação, o maduro ouve a voz de Deus. E a Bíblia fala assim: se vós ouvis a minha voz hoje, não endureçais o coração. Irmão, sabe por que a gente não está comendo melhor nessa terra ainda? Porque não é pecado você ficar rico. Não é pecado você ter uma boa televisão na sua casa. Não é pecado você ter uma cama super king no seu quarto. Não é pecado você ter uma hidro no seu banheiro. Quantos gostariam de sair daqui agora, assim, sem hipocrisia nenhuma? Quantos gostariam de sair daqui agora, depois do culto, chegar em casa, tomar uma ducha e mergulhar na piscina, meia hora, só nadando agora, no verão agora, calosão? Quantos gostariam de fazer isso? Sai da piscina, bota um roupão, queijinho branco, pãozinho integral, suquinho de laranja. Quantos gostariam de fazer isso? Não é pecado, irmão. Pecado é você cobiçar aquilo que você não pode ter. Pecado é você derrubar pessoas para se fazer. Então sabe por que a gente ainda não vive o melhor da terra? A gente ainda não comeu o melhor da terra porque foi promessa de Deus. Vocês vão entrar na terra que manda leite e mel. Ô irmão, será que a palavra só serviu para os hebreus? Não serve para nós, não? O mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Mas sabe por que a gente não comeu o melhor da terra? Porque a gente não ouve a voz de Deus e não sabe quem a gente está batalhando. Foi difícil? Claro que foi. Agora é fácil contar 5, 6 anos depois. Mas na época, minha esposa saía para trabalhar, eu deixava ela aqui no terminal, aqui, ficando lá no Caxias Shopping, voltava para, deixava meu filho na minha sogra, chegava em casa, olhava, nada para fazer. Sabe o que eu lembrava? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei qualquer motivo. Chorava. Até uma música do Padre Marcelo Rossi que tinha cantando com Belo. Noites Tempestades. Música linda, bonita. Falava, Jesus, até no Belo o Senhor está falando comigo. Não foi fácil, irmão. Hoje eu chego aqui, eu posso a gente, você rir e tal. Mas é difícil passar por tribulação. Mas todo crente vai precisar passar. Porque isso vai te amadurecer. 3. Quando a guerra era espiritual, Davi usava os dedos. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, fala que ele tinha habilidade com as mãos, não é isso? Minha rocha que ensina as minhas mãos para a peleja. Então ele usava as mãos para pelejar. Então quando a guerra, presta atenção, quando a guerra era humana, Davi usava espada, Davi usava escudo, Davi usava lança. E quando a guerra era espiritual, só que esse texto a gente tem 2 versões, tá? Primeiro, ele diz assim: os meus dedos para a guerra. Provavelmente a referência imediata aqui é o uso do arco. Para puxar o arco tinha que usar os dedos. É uma das vertentes. Só que eu acredito que esse texto tem a ver com 1 Samuel 16:15. Coloca aí.
1 Samuel 16,15, e você vai entender onde eu quero chegar. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. 16. Digo, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar o quê? Para se tocar harpa se usa o quê? Palheta? Se usa? Que saiba tocar o quê? Será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele vai fazer o quê? Tocará com a sua e te acharás? 17. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Então não adianta só tocar. Tem que tocar bem. Tem que tocar bem. Sabe por que muita gente não consegue vencer na batalha espiritual? Porque não faz as coisas bem. Deus te chamou para tocar violão? Tem que tocar e tocar bem. Deus te chamou para tocar teclado? Você tem que tocar teclado e tocar bem. Porque, irmão, relaxado, tem vários aí fora. Músicos bons também tem aí fora. Mas músicos bons e espirituais são poucos. Então, quando eu estou aqui em cima, ministrando o louvor, eu estou guerreando no Espírito. Quando eu estou aqui cantando, eu não estou cantando apenas para tocar alguém. Eu estou cantando para tocar o coração de Deus, para que os céus fechados se abram e a glória dele possa descer. Por isso que nós somos ministros. Nós estamos aqui para ministrar. Nós estamos aqui para levar o quê? O conhecimento pelas Escrituras, a adoração pelos instrumentos. Então, irmãos, muitas das vezes, quando tem alguém tocando aqui, não está só tocando, porque eu estou aqui batalhando com as mãos, mas tem alguém aqui na intercessão. Tem alguém aqui que está ligado com Deus, pode ser ali, pode ser aqui, por quê? Porque a gente precisa estar em sintonia. Então não é tocar por tocar, tem que tocar e tocar bem. Por isso que os músicos precisam jejuar, precisam orar, precisam consagrar a sua vida a Deus. Aleluia. Porque existem guerras que são espirituais, irmãos. E aí ele continua: então, pois, um homem que toque bem, trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de quem? Um belemita, que sabe tocar e é valente, e homem de guerra e palavras, é gentil de presença, e o melhor de tudo, e o Senhor é com ele. Agora pega o Salmo 144, 1. Olha o início do Salmo. Bendito seja o Senhor, minha Rocha. Porque não adianta Davi ter as mãos habilidosas se o Senhor não for com ele. Não adianta Davi ter os dedos para a guerra se o Senhor não é com ele. Então, eu quero tirar algumas aplicações aqui de Davi e a gente encerra. Tira oferta, óleo, e você vai para cá tomar banho na sua piscina, amém? Amém. Pastor, não tem piscina, toma banho no chuveirão, irmão. Pastor, não tem
chuveirão, toma banho de balde. Regador. Toma banho. Amém? Ninguém dormindo suado, hein? Vamos fazer um voto aqui com Deus, todo mundo vai tomar um banho quando chegar em casa. Eu amém. Tu sabe, né, que tem uns que têm fé demais, outros fé de menos. Você tem que tomar banho. Amém? Irmão, isso é sério. Tem obreiro que não toma banho e vem. Às vezes a pessoa está sendo para ministrar, a pessoa não está caindo em função. Não, vou cair aqui para ver se ele sai de perto de mim. Rapaz, já vi muita coisa acontecendo. Eu já vi obreiro cheio de unção, um negócio branco espumando aqui. Não é unção não, porque o cara não toma banho, bota um desodorante. Mas só não tem condição de tomar um desodorante, bota limão, cara. Aprendi isso com a minha mãe, em tempos de crise. De vez em quando eu estava fedendo, ela tem que botar um limão embaixo do braço. Quem nunca botou um limão embaixo do braço aqui, irmão? Que atira a primeira pedra. Quem nunca escovou dente aqui com carvão? A necessidade, irmão, a guerra. Quando você passar por esses estados, você vai falar assim: estou ficando velho. Então, irmão, quando a guerra era espiritual, Davi usava os dedos para tocar a arma. Provavelmente, alguém se referia ali aos dedos das armas, quando botava no arco, mas eu acho, minha opinião, trazendo aqui, você é livre para discordar, para mim ele tocava a arma. E existem algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês e a gente vai embora, amém? Vou tomar um banho, vou chegar em casa, o negócio todo. A Bíblia fala assim: um homem de habilidade. Bota lá, 1 Samuel 16, 18, aliás. Fala assim: um homem então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho observado o filho de quem? Entenda o que eu vou te dizer nessa noite bem claro: você está sendo observado. Quando tu sai da tua casa, tu está sendo observado. Quando tu põe o pé para fora da tua cama, tu está sendo observado, né? Você está sendo observado pelo mundo físico e pelo mundo espiritual. Você acha que quando você passa com aquela roupa bonita, as pessoas não estão falando: olha, vai o crente. Ela está se achando com aquele óculos novo. Ela, sapatinho novo. Rapaz, até o nosso sapato as pessoas percebem que é novo. Então você está sendo observado. As pessoas estão te olhando. Só que você ainda não deu conta. Existe um Big Brother espiritual e carnal, só te filmando. Então ele fala: tenho visto o filho de Jessé. Isso é preocupante, sabia? Porque se a gente estiver fazendo coisa errada, a gente pode levar uma multidão ao inferno. Nós somos observantes. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que vai se converter não porque entrou numa igreja, escutou o pastor pregando, mas porque está olhando a tua vida. Aleluia. Cara, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ele. Alguns anos atrás, nós tivemos um problema ali na família. Não foi comigo, mas foi com a família. A minha irmã está internada ainda. Ela fez o cabelo com uma irmã da igreja. E na época se tinha negócio de passar cheque. Lembra disso? Ninguém tinha cartão com facilidade. Então, não, vou passar 2 cheques aqui, pré-datado. E ficou de passar um cheque para poder pagar o cabelo que ela ia fazer. Só que eu acho que a minha irmã esqueceu de falar com o meu cunhado que tinha que passar o cheque para a irmã. E caiu no esquecimento, irmão. Às vezes as pessoas esquecem, não é porque ele é mau caráter, não, porque esqueceu mesmo. Aí o que você tem que fazer? Igual a Fernanda Brum, apenas um tom aqui. Igual hoje. Hoje eu lembrei, eu estava fazendo a contabilidade da igreja, eu lembrei que a gente está devendo uma pessoa. Eu paguei 3 prestações de 5. E no meu entendimento, já tinha acabado.
chamei a pessoa e falei, fulano, estou te devendo 2 prestações, né? Eu vou te dar. Não, relaxa, não sei o quê. Tá, porque eu vou te dar, fica tranquilo. Não, relaxa, pastor, deixa, a gente esquece mesmo. Falei, pô, esqueci mesmo. Então a gente às vezes não paga, ou esqueceu de pagar, não é porque a gente é ruim, não, não está lotando 7 não. A gente esquece mesmo. Cara. Tem gente que tem habitualidade em comprar e não pagar. Você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Amém? Tu é crente, mas tu não é bobo. Então minha irmã esqueceu. Aí na rua da minha irmã, descendo na rua da minha irmã, tinha uma padaria de esquina. Todo mundo compra pão lá. Meu cunhado está tomando um café com os igreja, não era da igreja. Meu cunhado não estava indo para a igreja, já tinha saído da igreja, só estava indo minha irmã. E meu cunhado está tomando café e vem essa irmã, Serginho! Depois vem com a Patrícia lá, o cheque que ela não me deu, que não pagou até hoje. Rapaz, que não deu pano para mão. O Sérgio comeu o pão, tomou o café, foi para casa, brigou com a minha irmã, ficaram sem se falar. Minha irmã saiu da igreja. Que confusão, irmão, que confusão. Tudo por quê? Por causa do nosso comportamento. Aquela irmã poderia falar assim, irmão Sérgio, posso falar com o senhor 2 minutinhos? A Bíblia fala, Ana Paula, que a palavra branda, ela acalma o quê? O furor. Crente maduro. Valéria, vem cá. Fala contigo. Sabe o que é? Vou te dizer um negócio aqui. O Chico cortou o cabelo comigo semana passada. Só que ele esqueceu o cartão, ele falou que ia falar contigo. Caiu no esquecimento. Pô, depois fala com ele lá, vem falar comigo. Porque quem tem vergonha, não vergonha ninguém. É igual um líder quando vai chamar alguém a atenção. Eu já cometi esse erro. Dá bronca. Dá! Frente todo mundo, para mostrar poder, para mostrar autoridade. Quando você pode chamar no canto, você pode, na elegância, como diz os antigos, no salto, você dizer para a pessoa, isso, tá bom, querida? Deus abençoe. Mas eu aprendi com os chefes que eu tive, que você não precisa falar que a pessoa é mentirosa para dizer que ela está mentindo. Ele me ensinou, uma pessoa experiente, madura, falou assim, Marcos, só diga para a pessoa, fulano, acho que você faltou com a verdade nesse dia. Faltar com a verdade não é dizer que a pessoa está mentindo, mas não é mais elegante. Então, irmãos, até para chamar a atenção, a gente precisa ter maturidade. Porque o teu exemplo pode arrastar uma multidão para fora. Como pode botar 2 ou 3 pessoas para dentro. Você vai botar menos pessoas, não existe menos pessoas para dentro, com o seu exemplo bom, mas vai botar muita gente para fora com o seu exemplo ruim. Porque nós somos assim. Então Davi estava sendo o quê? Observado de olho, Cristiano. Amém? Aí ele fala assim, ó. E ele é belemita, ele é de Belém. Quer dizer, levantou a vida do cara todo. Eu sei onde ele mora, eu sei onde ela mora. Agora, ele sabe tocar, hein? Então, ele vai falar que Davi é um cara de quê? Habilidades. Porque Davi tocava bem. Você vai ser observado pelas suas habilidades. As pessoas te observam pelas suas habilidades. Você acha que não? As pessoas estão te observando pelas suas habilidades. Fala também que, além de tocar bem, ele tocava com o quê? Excelência. Sabe, aquilo que você vai fazer, uma vez a gente estava fazendo uma obra aqui na igreja, aí foi ano passado isso. Inclusive, deixa eu falar um negócio para vocês,
A igreja está aqui com material de construção. Pagamos a obra do ano passado. Diga amém! Amém! Oh, meu Deus, quase o ano inteiro. Acabou, irmão. Acabou. Você pode dar dizer amém? A gente não deve mais um material. Diga amém. Paguei hoje. Glória a Deus. Mas há um ano atrás, quando a gente começou a fazer a obra, o Steve chegou para me ajudar aqui. E um dia estava eu e ele aqui, ele me contou uma história. Ele sabe que ele tem dinheiro. Ele me contou a história que o patrão dele, uma vez, um amigo dele pediu para alguém fazer um negócio e o cara fez mal feito. Lembrei. A história é o seguinte, que o Steve me contou. Foi o Steve que contou. Que tinha um empregado que serviu um patrão há muitos anos. E o patrão, para honrar o empregado, falou assim: fulano, eu quero que você construa essa casa aqui para mim. Faça assim, 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 deu a planta. E o empregado, Ana Paula, falou assim: pô, esse cara cansa de me pedir as coisas. Fez a casa de qualquer jeito. Botou encanação torta, parede fora do espalho. Quando chegou o prazo de entregar, o empregado entregou a chave e falou assim: ó, está pronto a casa que o senhor me pediu para fazer. E o patrão falou assim, nem entrou na casa, falou assim: olha, como você trabalhou para mim muitos anos, meu coração se alegrou, e eu quero dizer que essa casa é sua. Está entendendo? Então, irmãos, fazer as coisas com excelência, por isso que a Bíblia fala que quando nós servimos o nosso patrão, nós servimos a ele como se estivéssemos servindo a Deus, e devemos honrá-lo como se estivéssemos servindo uma autoridade na serviço da igreja. Agora tem empregado que chega, amaldiçoa a empresa: pô, estou aqui de novo nesse lugar, atrasa o salário, pô, atrasa adiantamento, não tem comida, não tem passagem. Sendo que tem 50 querendo entrar no teu lugar. É ou não é? E quando tu estava na tonda da mironga, tu era doido. Não, eu faço aquilo, não me bota para trabalhar, pelo amor de Deus. Eu limpo o chão, pinto a parede, não sei o quê. Quando tu começa a trabalhar, fala assim: fulano, quanto limpo, quanto vem? Tu falou que pintava a parede. Pô, tem certeza, não dá para chamar mais de mulher, não dá. Então, Davi, além de tocar, ele tocava bem porque ele tocava com excelência, ele não tocava para Saul, ele estava tocando para Deus. Então cuidado, que Deus pode estar colocando coisas na tua mão para você construir, e você não sabe que é para você, e você está fazendo de qualquer maneira. Oh Deus! E aí no final, vai vir na tua mão, aí vai falar assim: que grande porcaria, mas foi você que fez. Amém? Amém. Terceiro, a Bíblia fala que ele era valente. O que significa ser valente? O cara que não tem medo. Não tem medo. Bota a juventude na mão do cara, o cara toca. Bota a mídia na mão do cara, o cara toca. Eu não sei nada de mídia, mas eu vou sentar no YouTube, professor YouTube, Google, como fazer mídia da igreja. Eu me lembro quando eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, eu não sabia muita coisa não. Qual era a matéria? Era combate a incêndio, sei lá. Por exemplo, eu ia para o YouTube, combate a incêndio, norma, sei lá, NR5. NR5 é ciclo. Vamos falar de ciclo. Convenção de prevenção de acidente. Eu não sabia nada, eu ia para o YouTube. NR5. Aí apareciam várias pessoas dando tutoriais, ensinando. Chegava na sala, perguntava para o professor, falava isso. A pessoa olha para mim: tu trabalha na área? Eu falei: não. Desculpa, eu fui o melhor aluno da minha turma. Por quê? Faz com excelência. Excelência. Não tem medo de empregar. Vou cair ali. A igreja está querendo fazer transmissão, vou ver como é que faz. Como é que vai captar o som daqui para botar na live? Vou ver como é que faz. Não tem medo de fazer as coisas, irmão. Você está me entendendo?
A Bíblia fala que ele era o quê? Valente. A Bíblia fala que ele era o quê? Vigoroso. Oh, glória. Aí tu acha que vigoroso é ser um cara assim forte, igual esse menino aqui está ficando? É natural isso, né, irmão? Sabe que natural é de Deus, né? Com aquele rapaz ali, ó, parece lutador de MMA. A gente acha que vigoroso é ser o quê? Músculo rígido, fino, forte. Não. Ser vigoroso é ter disposição. É ter disposição. Às vezes o cara pode ser magro igual aquele rapaz ali no som. Mas tem uma disposição que esse aqui do braço grande não tem. Porque disposição não tem nada a ver com músculo. Disposição você tem que ter todos os dias, irmão. Você já acorda, você tem que ter disposição para vencer o dia. Só que quando tu já acorda derrotado. Ó céus, ó vida. É ovo hoje. Que bom que é ovo. Irmão, faz a dieta do ovo, tu vai ver como é bom. Ovo frito, ovo cozido, omelete, ovo com queijo. Inventa, irmão. Inventa, faz pão de ovo. Não, mas aí você já acorda derrotado. Você olha para a tua casa e fala, meu Deus, declara a vitória na tua casa. Olha o teu marido, que todo mundo está dizendo que é um cachaceiro, que é um Zé Ninguém, você está dizendo, é um homem de Deus. Declara a palavra de vitória na vida dele. Declara a palavra de vitória na tua vida, irmão. Acorda de manhã, espírito da preguiça, sai em nome de Jesus. Espírito da depressão, sai em nome de Jesus. Se abençoa, querido. A tua mão é abençoada, os teus lábios são abençoados. Declara a palavra de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu cônjuge, sobre os teus filhos. Ah, esse moleque é uma peste. Não, ele não é uma peste, ele não é moleque. Porque o moleque é derivado da palavra Moloque. Moloque era um deus da antiga aliança que aceitava sacrifícios de criança. Então ele não é um moleque, ele é um abençoado, ele é um filho de Deus. Ele não é uma peste, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Declara a palavra de vitória na tua vida, cara. Então diz que era vigoroso, tinha disposição. O pastor vai encerrar, vai correr para encerrar. Diz que também ele é homem de guerra. O que significa ser homem de guerra, Eduardo? Não foge de desafio. Aleluia. Não foge de desafio. Diz que ele é prudente em palavras. O que é linguagem? O que é ser prudente em palavra? Linguagem que aponte a sua cultura. A linguagem, ela aponta o tipo de cultura que você tem. Se tu anda com a galera que fala nós vai, nós fica, frafru, tu vai falar nós fica, nós vai, frafru. Se tu anda com a galera que tem um nível de fala diferente, até que você fale errado, mas você vai falar, vai começar a mudar o seu linguajar. Irmão, vocês não sabem como eu mudei depois que Jesus me restaurou, me salvou e me tirou de mais novo. Oh, aleluia. Vocês não sabem como é que eu era, como eu me vestia. Eu tinha prazer de me vestir igual traficante, cara. Porque a cultura lá é assim. É cordão grosso no pescoço. Era cabelo pintado de amarelo, arrepiado. Tinha uma moda na minha época que dizia que funkeiro andava com o rego aparecendo. Sabe o que é o rego? Pontinha nas nádegas aparecendo. Aí as bermudas tinham que ser da hang low. Nem sei se ele se marca ainda. Porque tinha a mãozinha assim, ou tinha uma garra rustu.
tinha que andar, aí o chinelo, você comprava um chinelo, tinha que ser aquele, aí você botava meio pé para fora e meio pé para dentro, e você andava com o rego aparecendo, arrastando o chinelo, bonezinho de aba reta, com a camisa do Flamengo, do Vasco também. Quando Jesus me tirou desse meio, que eu olho aquelas fotos, eu falo, Jesus, que menino endemoniado era. Sofri influências de demônio. Sabe qual era a minha vontade, irmão, quando eu vivia nessa época? Era fumar maconha. Olha o estágio da pessoa. Eu tenho que fumar maconha. Que maconha tem um cheiro gostoso. Tem alguém apertando a mão aí, ó. É o meio que a gente vivia. Aí Jesus me tira. Me dá uma nova linguagem. Tito 2,8, coloca aí. Irmãos, esse texto eu não esqueço mais. Tito 2,8. Linguagem o quê? Doentia? Linguagem doente? Sã. Irrepreensível, para que o adversário se... Aí tu já viu o crente? Pô, tá ligado? O bagulho é doido, hein? Jesus está voltando na situação da parada aqui. Que é isso? O buraco tá ficando... Linguagem sã, repreensível, linguagem que todo mundo compreenda. Uma vez eu estava no seminário tendo aula de homilética, arte de pregar. Aí o professor Germano Soares, diretor do IBADERJ, foi meu professor no seminário. Aí ele disse assim na aula: fale o leigo ao médico e o médico entende. Agora diga ao médico ao leigo, o leigo não entende. Todo mundo ficou assim. Ele falou: quando você for pregar, você tem que ser o mais simples possível. Porque você pode ter leigos e médicos na plateia. Linguagem sã, irrepreensível. Para quê? Para envergonhar o adversário. Agora tem crente que fala igual gente endemoniada. Alguns anos atrás, é que Deus vai dando um negócio aqui. Alguns anos atrás tinha uma novela que tinha um ator interpretava um gay, que ele dizia: ai, Jesus salvou a ceia. Quantos lembram disso? O tal do Félix. Tinha crente dizendo isso dentro da igreja. Ai, não dava vontade de repreender. Bota a mão para trás, irmão. Em nome de Jesus. Não. O mundo está entrando na nossa casa. Está mudando a nossa cultura, está roubando nossos filhos. E a gente está como se anestesiado tivesse. Como se tivesse às vezes variando. Fala alguma coisa aí. Na psicologia isso é estado de mongológica. O pau está comendo para fora, a batalha está comendo. Você está me entendendo? Precisa melhorar essas coisas, irmão. Dentro da igreja, dentro da nossa casa. Isso, mas Jesus está pegando pesado. Por isso que outro dia alguém disse que a sua mensagem é dura. Não estou pegando a palavra para você. Não tendo nenhum mal a dizer de você. Agora, pastor Elisete, isso é do meu tempo, não é do tempo da senhora não. Uma opção de pregador subindo para pregar falando palavrão. Se você quiser, eu te mando só você entrar no TikTok. Pessoal pregando, xingando. Xingando mesmo, irmão. Onde fica Tito 2,8? Não fica. Por quê? Porque você só replica aquilo que você tem costume. Então, se você fala palavrão, é porque você tem costume de dizer palavrão. Quer conhecer
ser um crente? Só deixar o filho na escolinha. Tempo atrás aí, tinha um cheio do poder aqui. Cheio de poder. Via anjo com cavalo, com carruagem. Aí um dia a filha da escolinha falou assim: meu pai e minha mãe, quando brigam, um xinga o outro. E quando eu apronto muito, minha mãe me xinga. Aí a professora: nossa, vamos orar para o papai e a mamãe não xingar mais. Tem que orar mesmo, que é muito palavrão. Cuidado, irmão. Quando tu botar teu filho na escolinha, lá o Espírito revela tudo, hein? A tia da salinha é ousada, hein? Cuidado. Som do reteté de Jeová. Cuidado. Quando tu vê teu filho marchando ali, ó, e revelando, cuidado. Te apruma, crente, porque tu está sendo observado. Até teu filho te observa. Vamos terminar aqui, irmão. Então eu falei de palavras prudentes, linguagem que aponte a sua cultura. A sua linguagem precisa apontar o céu, porque a nossa cultura é a cultura do céu. Aí me fala de gentil presença. É aquele crente bem apresentado. Sabe por que muita gente não gosta de igreja grande? Fala, sei lá, só gente metida, vai tudo, só para mostrar o salto. As pessoas gostam de igreja apresentada. Às vezes a gente vem para a igreja, irmão, parecendo que vai fazer faxina. Ou às vezes parece que acabou de fazer a faxina e vem para a igreja. Domingo de manhã então é terrível. Parece que as pessoas acordaram e vieram para a igreja. Quando tu vê a pessoa de manhã e tu vê a pessoa à noite, tu fala, não é a mesma pessoa não. De manhã estava batizado no vinagre, de noite no Espírito Santo. Mas até para ir para irmãos, até para se apresentar bem. Eu falei isso muito com a minha mãe. Minha mãe tem um armário de 10 portas, lotado de roupa. Pode vir com uma peça de roupa todo dia diferente. De vez em quando eu vou lá, mas Manu, olha essa roupa aí. Ih, Marco, me deixa. É igual quando eu vou na casa dela, que ela já está marca lá, dormindo, ela vem com aqueles conjuntinhos furados. Mizinho. Vereador Mizinho. Mãe, pô, tira esse. Lá no Rio, aqui é Mazinho. 1, 2, 3, 40. Eu falei o nome da figura. Não podia. Aí vem, pegou tudo furado. Não, mas eu gosto, Marco. Desejopia. Eu falei, mano, mas foi no chão, cara. Tu é filha do rei. É igual Natal, eu vou encerrar aqui. Chega Natal na casa dela, é jogo de banheiro novo, de veludo. É roupa de cama nova. Minha mãe tem uma roupa de cama de rico, que tem uns rolinhos que bota na ponta, é 3 travesseiros, é o lençol, aí bota mais uma coxa, bota outra coxa por cima, aí bota. Que negócio lindo, eu já pedi aquilo para ela. Quando ela for para agora, vai ficar eu e minha irmã disputando. Você ainda vai viver 20 anos. Eu estou só. Aí tu chega no dia normal, a cama tem celular, tem dente, tem óculos, aparelho do ouvido, o prato que ela comeu no dia seguinte. Mas chega no Natal e no Ano Novo, a casa está frio. Pastor, mas isso é normal, eu sei que isso é normal. Mas se você se acostumar com a normalidade, irmão, o normal vai te parar. E eu não falo isso para depreciar. Eu falo isso porque eu sei que ela tem potencial para ir mais além. Essa é a diferença de quem ouve a voz de um pastor, de um crente maduro. Porque o pastor sabe do teu potencial, sabe que você pode ir mais. Amém? Então a pessoa tem que ter gentil presença. Eu tenho um pastor conhecido aqui da área, que
quando ele chama para pregar, às vezes ele vem vestido de mendigo. Não sei se vocês já viram isso nas igrejas. Aí o culto começa, eu estou aqui, ele entra, ele quer entrar, sei o quê. Aí os obreiros ficam tentando deter ele e tal. Eu falo, não, deixa ele entrar. Eu quero falar, fala aqui, irmão. Aí quando ele começa a falar, ele começa a pregar. Aí ele tira a barba postiça, ele tira o cabelo, ele começa a pregar. Às vezes a gente vem para a igreja, irmão, parecendo um mendigo do banho. E eu estou falando isso, domingo ninguém vai vir, então eu não estou falando não. Eu estou falando que no próximo culto, você precisa dar o teu melhor para Deus. Pastor, o meu melhor é essa luz aqui, amém. Porque eu e ela, quando nós convertemos, nós só tínhamos 3 peças de roupa. Eu tinha 2 calças e 2 camisas polo. Eu tinha uma camisa polo mostarda e uma preta. Aí quando eu ia na terça, uma preta, eu ia no domingo de manhã e botava mostarda à noite. Aí eu começava a semana com a mostarda, para botar a preta à noite. Era o melhor que a gente podia. Deus foi nos abençoando, nós fomos comprando outro. E assim foi. Então eu sei que você pode ir mais além. Eu sei que você pode dedicar a esse Deus coisas mais do que você está dedicando. Porque os filhos das trevas, não medem esforços para agradar os seus deuses. E a última coisa fala que o Senhor é com ele. Aponta que Davi é um homem de Deus. Já pensou você ter tudo isso aqui? Ser uma pessoa de habilidade, você toca bem, ser um cara valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil em presença, mas o Senhor não é contigo? Triste, né? A gente estava conversando esses dias aqui na igreja, falando com alguém, e alguém falou para mim, pastor, será que nós vamos ter surpresas quando nós chegarmos no céu? Eu falei, irmão, segundo a Bíblia Sagrada, sim. Por que, pastor? Porque a Bíblia Sagrada está escrito assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, de repente, você está achando que aquele irmão santarrão, que ora, tacando fogo, quando tu chegar, cadê o irmão Zezinho do Rei do Fogo? Esse eu não reconheci. As obras dele, eu nunca provei. Escuta o que eu vou te dizer, eu encerro aqui agora. Aleluia. Deus disse a Moisés, Moisés, toca a rocha. Deus disse o que a Moisés? Mas as pressões fez Moisés fazer o quê? Fez Moisés fazer o quê? Quando Moisés feriu a rocha, saiu água? Sim ou não? Sim. De novo. Deus mandou Moisés tocar ou ferir a rocha? Tocar. Porque se ele tocasse, sairia o quê? Só que as pressões fizeram Moisés fazer o quê? Saiu água. Sim. O que isso quer dizer para nós? Que você pode estar fazendo a coisa errada e está dando resultado, mas Deus não está aprovando. Porque Deus não mandou ferir, Deus mandou tocar. Tu está achando que tu está passando batido direto? Está para mim. Ó, aquele que tem os olhos como chama de fogo está para mim. Não, eu feri, deu certo. Então, presta atenção, a gente encerra aqui. Pastor, e esses ministérios estão dando certo aí, milagre, nego revelando cueca, toca de carro. Isso não quer dizer nada para mim, não. Porque as pessoas podem estar fazendo aquilo que Deus não aprova, que Deus não mandou, e por misericórdia Deus está fazendo milagre, porque Ele tem compromisso com a palavra dele, não é com o homem. E aí naquele grande dia vai falar assim, cadê aquele grande evangelista? Cadê aquele grande pastor que tinha a igreja da Prudente de Moraes? Aí Deus vai falar assim, quem é aquele ali? Não conheço, apartai-vos de mim, maldito.
para o fogo eterno e a sua ira. Então, não quer dizer que as coisas estão dando certo, porque Deus está tudo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? E aplauso busca. Qual o Senhor? Isso, obrigado, aleluia.